Karina, por favor. Essa aí é uma das possibilidades, né, que a gente gosta de mostrar as práticas que estão sendo conduzidas ao redor de São Paulo, né, as crianças ali bolando alguma coisa com um plástico ou um tecido grande nas árvores, correndo na quadra. Pode passar. Que são todas evidências de que as crianças têm o espaço externo ou interno para trabalhar. Agora, a dimensão 3, ainda, 3.2, bebês e crianças vivendo experiências com o próprio corpo. Pode passar, Karina, por favor. Nós temos... eu marquei o 3.2.1 para eu mostrar para vocês. As educadoras e educadores ensinam as crianças a cuidarem de si mesmas e do próprio corpo, valorizando as diferenças e motivando cada conquista nesse processo. A gente está em busca de práticas pedagógicas, de murais, imagens, diálogo com as crianças, que demonstrem essa aprendizagem sobre o cuidado de si e do próprio corpo, né? Então, nós vamos observar se as ações dos adultos durante os cuidados com os bebês e crianças, enquanto elas cuidam de si e do seu corpo, quais são os diálogos, quais são as interações, e identificar como os adultos as ensinam, valorizam e motivam as mesmas nestas situações de cuidados, com falas, ações, intervenções dos adultos. E aqui a gente colocou murais e imagens, porque a gente pode deixar, né, isso exposto, indicando que as crianças podem, né, buscar informações nessas imagens e nesses murais sobre o cuidado de si e do corpo, né? E também a gente vê, por meio das falas, das interações, se de fato há essa movimentação entre os educadores e as crianças. A Gleide, entra agora para você falar um pouquinho para nós sobre a situação que você selecionou e que demonstra as evidências que a gente estaria em busca para avaliar o 3.2.2. Boa tarde, professora, boa tarde a todos. Bom, sou a Gleide, coordenadora pedagógica da Educação Infantil. Atualmente estou na DIPED, na frente da Educação Infantil, na Adressa São Mateus. Vou apresentar para vocês aí o indicador 3.2.2, o exemplo 5. A unidade educacional promove espaços e tempos para brincar, onde os bebês e as crianças possam vivenciar corporalmente as infinitas possibilidades de movimento. E o que a gente vai observar nesse indicador? Condições dos espaços da escola, áreas e movimentos para o movimento. Quais são as evidências? Quais espaços, tempos, onde e quando os bebês e as crianças possam brincar livremente e se movimentar? Aí, para trazer essas evidências, eu trouxe algumas imagens de uma escola, de um SEI, do SEI Parque São Rafael II, da Adressa São Mateus, que mostra aí os espaços internos e externos que as crianças têm essa possibilidade de atividade de movimento, né, de vivências corporais. Aqui a gente tem o espaço do Solário 1, pensando num espaço amplo, que as crianças, aqui aí possam ser dispostos diferentes materiais, um espaço floresta, a área externa, em que os bebês e as crianças podem explorar a natureza, correr, pular e escalar. Pode mudar, Karina. O parque, em especial aqui eu trouxe a imagem mais do berçário, aqui eu trouxe do escorregador, mas existem outros brinquedos também que as crianças podem explorar. Um Solário 2, que é um solário um pouco menor, mas que também as crianças podem brincar com materiais para empurrar, entrar e sair de caixas, andar com triciclos. E a sala de referência, né, que as professoras dispõem, aí no caso, as professoras disporam tecidos, para que as crianças possam viver essas diferentes possibilidades corporais, criando e recriando os movimentos cada vez mais elaborados. Assim, ressaltando que aí é uma unidade pequena, né, mas assim, diante dessas possibilidades, a gente percebe que as crianças podem usufruir desses movimentos, das atividades de movimento. É isso, Pro. Obrigada, Gleide. Essas fotos são muito lindas e nos mostram, assim, as imensas possibilidades que as crianças têm nas unidades. Isso é muito importante. Gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa que está aqui me incomodando no meu pensamento. Pode passar para frente, Cá, por favor. Antes da gente entrar na dimensão 3.3, na dimensão 3 e o indicador 3.3,
eu queria chamar a atenção de que o que nós estamos fazendo aqui é saindo, né, dos indicadores em que a gente discute e reflete sobre a nossa prática, para buscar evidências sobre aquilo que discutimos e refletimos na autoavaliação. Com isso, eu estou querendo dizer que a avaliação, a avaliação externa, esse olhar de fora, ele entra com a intenção de buscar informações sobre o que nós estamos desenvolvendo nas unidades. E eu fiquei pensando assim, quer dizer, nós vamos ficar vivendo à mercê da avaliação? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos querendo que a avaliação nos informe a respeito do conjunto das nossas práticas, para que a gente possa ver o que eu posso continuar fortalecendo nas nossas práticas, coletivamente, e não só individualmente, mas também individualmente, e aquilo que a gente vê que ainda estamos imaturos em algumas das nossas tarefas. Eu considero que o que nós estamos vendo nos indicadores são todas as preocupações que nós temos ao entregar para a população um atendimento à infância, a todas as crianças, pensando nas oportunidades que elas têm de desenvolvimento, de aprendizagem, de socialização e de se expressar por meio das brincadeiras e das interações. Então, é muito importante que a gente esteja sempre em diálogo com os resultados de uma avaliação externa, que nos vê de uma determinada maneira, e a reflexão que eu faço com a ajuda dos instrumentos de autoavaliação. É muito importante esse diálogo. Uma coisa não está desvinculada uma da outra. Então, passamos para o 3.3, que é bebês e crianças expressando por meio de diferentes linguagens que permitam experiências agradáveis, estimulantes e enriquecedoras. Eu selecionei o 3.3.3, que diz: as professoras e os professores organizam espaços, materiais e atividades para as brincadeiras de faz de conta e jogos de papéis, incentivando e enriquecendo o desenvolvimento do imaginário infantil. Então, eu grifei desenvolvimento do imaginário infantil e pus o que avaliar. São os espaços, materiais e atividades que fomentam o faz de conta e jogos de papéis, portanto, dão a oportunidade do desenvolvimento do imaginário infantil. E as buscas de evidência, quais são as evidências? Eu busco se há espaços onde as crianças podem brincar de faz de conta e jogos de papéis. Existem espaços, porque está aqui no item 3.3.3, espaços. Depois, materiais para faz de contas. Para faz de conta. Existem roupas, acessórios, aparatos para cozinha, escritório, quartos, bonecas, carrinhos, ferramentas e etc. Eles podem usar de apetrechos e adereços para representar papéis, como das profissões, das situações domésticas, das visitas aos espaços externos e construções a partir do imaginário. Então, nós estamos buscando essas possibilidades que as crianças devem ter em sala. Pode passar, Karina, por favor. Para frente. Para frente. É esse. Não, pode voltar um pouquinho. O exemplo 6, o 3.3.3, é a Gláucia, 3.3.7, queria chamar a Gláucia para ela falar um pouquinho da prática que ela experimenta. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Sou a Gláucia Maximiano, CP da Rede, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o indicador 3.3.7, como exemplo 6 aqui da live. Ele diz assim: as professoras e os professores incentivam os bebês e as crianças a manusearem livros, revistas e outros textos, oportunizando o contato com portadores textuais e comportamento leitor. Nós podemos ir para outra tela. Nessa tela, nós temos uma foto de uma sala organizada. Ela foi organizada
pela professora Fernanda Pereira da Cruz, da EMEI Clícia Mendes Carneiro, e ela colocou em roda, né? Então, ao lado nós temos um texto lendo essa foto. Então, a sala foi organizada, né, com uma roda com todas as crianças de 5 anos, de uma turma da EMEI, para a escolha de livros para levar para casa. No centro do círculo, dispostos sobre papel, havia livros em diferentes formatos, cores, texturas e temáticas. Algumas crianças exploravam alguns livros. Outras crianças observavam os colegas, que em pé exploravam os livros postos ali para fazerem a escolha. Ali podiam explorar, manusear, conversar sobre e escolher aqueles que tinham interesse em levar para casa. Podemos ver aí um cuidado, né, da professora com o espaço, com a disposição das crianças, um cuidado com o material, então, o material acessível a todas as crianças em respeito, com uma posição de respeito aos livros, e a professora mostrando também uma posição de respeito com a leitura, com o livro, com os diferentes gêneros, formatos, texturas. Então, essa foto é reveladora daquilo que o indicador nos pede. Nós podemos voltar para a página anterior? Eu vou ler novamente. As professoras e os professores incentivam os bebês e crianças a manusearem livros, revistas e outros textos, oportunizando o contato com portadores textuais e o comportamento leitor. Então, olha só, o que observar? Então, as crianças estão manuseando livros, no caso aí livros, né? Mas o indicador nos diz que as crianças manuseiam livros, revistas, textos, outros portadores, para incentivar o comportamento leitor. E quais as evidências, né, que nós podemos buscar para o atingimento ou para a organização do ambiente para esse objetivo? Nós precisamos observar se há impressos variados em sala, né? Jornais, revistas, livros. No caso desta foto, há impressos variados em sala. Os bebês e as crianças manuseiam livros, revistas e outros impressos livremente ao longo do dia? Isso não dá para ver na foto, mas dá para ver as crianças manuseando os livros, escolhendo os livros, em pé, mostrando para as outras crianças. Os adultos incentivam bebês, e no caso as crianças, oferecendo às crianças acesso aos impressos? Com certeza. Verificamos nessa foto, podemos voltar para a foto. Verificamos nessa foto que houve um cuidado, apesar de aparentemente ser uma atividade extremamente simples numa sala de educação infantil com crianças de 5 anos, mas observando com cuidado, nós vemos que existe um planejamento da professora, um planejamento anterior, com base naquela ciência na qual a gente acredita e que está nos documentos, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Uma boa tarde. Obrigada, professora.